Olá, amados, bom dia, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia. Até aqui nos sustentou o Senhor. Deitei, dormi, acordei porque o Senhor nos sustenta. A nossa confiança está no Senhor que fez os céus e a terra, tudo que há. Aquele que pela submissão do coração herdou do Pai tudo aquilo que Ele mesmo fez e tem o poder e autoridade sobre os povos, as nações, aquele que exerce o juízo, o direito, a equidade, age na imparcialidade. Como ele nos disse ontem, como somos imitadores dele, se vós estáis em mim, eu em vós, sede meus imitadores, sede santos, porque ele é santo, sede justos, porque ele é justo, andai na benevolência, na benignidade, assim como ele é, porque a ira humana não produz a justiça divina. Ireis e não pequeis, porque dele é a ira e a vingança, o galardão que ele concede a cada um, segundo as suas próprias obras, quer sejam boas, quer sejam más. As próprias atitudes recaem sobre as cabeças, porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares, certamente colherás. Ele é aquele que, assim como o Pai, ele disse: eu formo a luz, eu formo as trevas, formo o ferramenteiro, faço absolutamente tudo. E para isso é necessário que perseveramos nas obras de justiça, nas obras com equidade, jamais agindo na parcialidade. Como ele nos diz, por esses dias, a religião pura e imaculada que Deus nos aceita, aqueles que são adotados como filhos através do irmão Jesus Cristo, cuidar dos órfãos, das viúvas, nas suas necessidades, e não se corromper às vãs filosofias, tradições meramente humanas, que são impossíveis de o salvar, porque são sabedoria e de próprios olhos, entendimento de próprios olhos, do qual não se consegue desviar do mal. O fim é teme a Deus, teme a Cristo, que é o princípio da sabedoria, e alcançar um entendimento do alto, que é desviar do mal, andar em retidão, andar com o coração sincero, na reverência, com os nervos do pescoço flexíveis, não com nervos de ferro, da qual não tem reverência. Um coração, amarás somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma, com a sabedoria, o princípio que é o temor, perseverante, o entendimento, com o coração, com a presença do Espírito Santo, um coração contrito e arrependido, ele não despreza a morada do Altíssimo, juntamente com o Cordeiro, no mais alto do trono, na habitação celestial, da qual nós almejamos ir, aonde Jesus disse: não se turbe o vosso coração, a casa do meu Pai há muitas moradas, senão ele não tinha dito, e ele virá buscar aqueles que estão sendo separados, preparados para a habitação celestial. Porque conforme Apocalipse ali diz que não haverá impureza, ali não haverá imundícia, ali haverá só aqueles que, ali não haverá nus, ali só haverá aqueles que vestem as vestes santas, o linho fino, o linho da justiça.
Ali irá aqueles que não se gloriam em si mesmo, aqueles que negam a si mesmo, aqueles que perdem a sua vida por amor, né, do Evangelho. Porque aquele que perder a sua vida a encontrará. Assim como os discípulos alcançaram a ressurreição excelente, sendo martirizados, né, por falar a verdade, e o mundo rejeita a verdade, né, mas eles não foram traidores na fé, eles perseveraram até o fim. É certo que quando eles ainda não haviam alcançado o Espírito com a ascensão de Cristo, né, muitos deles, como Pedro, né, que a Bíblia diz que o negou 3 vezes antes que o galo cantasse, né? Assim, quando ele estava naquele madeiro, ele disse, né, que eles iriam se dispersar, voltar para a sua família, mas que ele não estaria só, o Pai estaria com ele, né? Onde ele disse: Pai, por que me desamparaste? Para que se cumprisse as Escrituras. Mas a Bíblia diz que o Pai estava a todo tempo atento com aquele espetáculo que acontecia no Monte de Sião, né? Ele ria daqueles que o zombavam do Filho amado, que insultavam, né? Porque, na verdade, quem estava desobediente ali ao Filho amado eram eles mesmos. E o Filho foi cumpridor e é cumpridor da lei, um único que alcançou o elo da perfeição. Nenhum ser humano há que se justifique sozinho, né? Por isso que nós declaramos todo dia a nossa dependência ao único e suficiente Salvador de nossa vida, Jesus Cristo, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e luz, juramento eterno que não se arrependeria, jurou por si mesmo que não achou ninguém maior. O maior abençoou da promessa semente de Abraão, do qual, quando nós seguimos em espírito e em verdade, nós fugimos de todo o erro, né? Nós fugimos do espírito mundano que causa divisões, dissensões na igreja, né? Espírito de confusão, como uma torre de Babel, né? E assim nós perseveramos ouvindo. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, né? Porque são tempos de apostasia, tempos de esfriamento no amor, tempos de purificação do templo, onde ele está arrancando o joio, como se coloca em feixes e lança no fogo. Já o trigo está sendo reunido no seu celeiro, né, onde ele está unindo o povo num só propósito, num só coração, uma somente a saber de Cristo, que persevera, que o louva e adora com as boas atitudes, um culto racional, um culto de ação de graças, aonde não é meramente marcar um culto e reunir, mas sim com as atitudes agradáveis em obediência, com temor a Cristo, assim como Deus ordenou. E através das atitudes ele recebe como um aroma agradável. Atitudes que são ocultas diante dos homens, porque não fazemos para ser visto por homens, e sim o Pai que está no alto tudo contempla, vê e galardoa. Fazemos não como utilizamos a piedade, não como fonte de lucro, mas sim como fonte de alegria, né, do qual ele agrada das atitudes, dia após dia. Ele nos mantém o bom ânimo
para cada dia sermos renovados segundo o seu Espírito, segundo a sua força e o seu poder, fazendo a obra com decência, né? Não de forma relaxada, porque o alicerce já foi lançado, edificado, que é o Evangelho, e cada um construa com responsabilidade, né? E o Pai que está no alto tudo contempla, Ele vê aqueles que perseveram, Ele vê aqueles que há falsidade, os lábios bajuladores, que o louvam e adoram com o coração distante, os falsos depoentes, né, aqueles que dão testemunho falso, que dão testemunho de si mesmo, porque Jesus mesmo disse: se busco honra e glória, de mim mesmo nada sou. O Pai o glorificou, este é meu Filho amado, em que me comprazo, que me regozijo, fazei tudo o que Ele disser. Assim nós perseveramos, né? Segundo Cristo nos direciona através do seu Espírito, fugindo de toda vanglória, como ele disse, vanglória é maligna, né? Fazei tudo o que ele disser, aquele que larga a mão do arado, aquele que o servo inútil não herdará o reino dos céus, mas também ele nos ensina, depois de haveres feito tudo, considere inútil, fazendo assim fugir de toda vanglória, né? Porque na verdade fazemos muito pouco perto da grandeza daquele que é o elo da perfeição, do que ele fez, né? Mas mesmo assim, quando perseveramos nas obras de justiça, ele agrada, né? Ele vê que há perseverança em nós, que estamos seguindo segundo o seu Espírito, que não estamos envolvendo nas vãs teologias, né? Que ele mesmo, a Bíblia diz: não envolveis em debates teológicos, vãs filosofias, né? É certo que haveria divergência para que fossem conhecidos os escolhidos, mas nós perseveramos na sã teologia de Cristo, a verdade que é viva e eficaz, a sabedoria que é possível de prolongar os dias para que vão bens e longos nessa terra e que ainda alcance a salvação e a vida eterna. Primeiramente, somos ouvintes e praticantes do Evangelho e ouvimos as advertências do Espírito Santo para a nossa alma, né? Porque temos que ter zelo da nossa alma para ter zelo da alma do próximo. E após ter este zelo, ser ouvinte e praticante do Evangelho e acatar as advertências do Espírito Santo, anunciamos essa verdade da qual nós vivemos, porque aquele que é somente ouvinte, ele engana-se a si mesmo. É assim a forma de que atua o espírito do erro, né? Assim é que aqueles que se opõem à verdade, o anticristo, né? Os falsos profetas, né? Aqueles que rejeitam a verdade da qual podiam salvar e seguem meramente doutrinas humanas, tradições religiosas impossíveis de os salvar, né? E assim nós perseveramos segundo a sã teologia de Cristo, dia após dia, que nos renova, que não são palavras destituídas de sabedoria, são palavras acompanhadas da sua força e do seu poder. E em mais um dia, vigilantes, em oração, meditando na sua palavra de dia e de noite, a qual nós pedimos, né, para que o povo venha se arrepender, porque está escrito, né, o meu povo cometeu 2 crimes: rejeitaram a mim, a própria fonte de água viva, e cavaram as suas cisternas rachadas, da qual não retém água. O povo
negligente no ensino, né? Por isso está escrito: o meu povo perece por falta de conhecimento. E ele disse ali aos fariseus que creram, né? É necessário crer de coração, é necessário arrepender-se e chegar-se nele crendo, né? Crendo no Deus Altíssimo, crendo no Filho, que está com o governo sobre os seus ombros. Ele diz: aqueles que creram e abandonaram a sinagoga, assim como tem hoje os judeus que dizem que são judeus e não são, da sinagoga de Satanás. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque a verdade, né, o Espírito é a verdade. O Espírito da verdade é vivo e eficaz como a palavra, né? A palavra de Deus, que é Jesus Cristo, que nos concede a unção, né, a sabedoria. Cristo ungido de Deus, Jesus, o Filho do homem, o Filho do Deus vivo, gerado à sombra do Onipotente, concebido pelo Espírito Santo, do qual ele disse: vos batizarei com o Espírito e com fogo. E assim, fogo prova as obras, né? Prova a qualidade das obras, onde muitos estão sendo colocados à prova e seriam purificados, assim como o crisol é para o ouro e para a prata, né? Como sabão de lavandeiros, que para que suas vestes sejam alvas, né, purificadas, porque tudo está sob o seu controle. Ele mesmo disse: eu faço adoecer, eu mesmo saro, né? Tudo está sobre o seu controle. Nada sai do seu controle, né? O adversário não move um passo, né, sem a sua permissão. Lembrai-vos de Jó, quando foi colocado à prova pelo Deus e tentado pelo maligno. Houve permissão, né? Toque em tudo que ele tem, toque na sua família, toque na sua saúde, né? Mas também houve uma restrição: deixai-o vivo, né? Para que ele testemunhasse, assim como testemunhou, a maravilha que Deus operou a sua vida. E conforme capítulo 1, no versículo 22, diz que em nada ele atribuiu falta nenhuma a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aceitei na alegria, não aceitarei na tristeza. Nu do ventre da minha mãe eu vim, nu voltarei. Louvado seja o nome do Senhor. E acabou que os seus amigos que não tinham retidão, né, e ele, na paciência daquela prova que lhe foi submetido, seus amigos não, ele não tinha com o que sacrificar, mas os seus amigos que tinham o que sacrificar, Deus não aceitou as suas ofertas, porque não havia retidão no vosso coração. E Jó era reto, né? E ele disse: conhecia o Deus superficialmente, agora vejo as obras grandiosas, né, que há através de ti, né? Ele houve reverência diante do Deus Altíssimo. E agora ele foi restituído 2 vezes mais e orou pelos seus amigos, né, para que eles pudessem ser ali absolvidos, né, daquelas acusações que eles disseram, daquilo que não sabiam, né? Não havia retidão no seu coração. Assim, todo aquele que persevera no Espírito da verdade, em retidão, em sinceridade,
Porque Deus não vê como um homem exteriormente, né? Deus vê, sonda o intento da mente e do coração através do Filho do Deus vivo, Jesus, que está com o governo sobre os seus ombros. E assim como Deus julgou aqueles que insultavam e zombavam de Jesus ali na cruz, aquele espetáculo do qual ele despojou todos os principados, potestades, todas as autoridades e governantes, os herodianos, assim Jesus nos justifica e exerce o juízo sobre aqueles que insultam e zombam daqueles que anunciam a verdade, a saber, o Evangelho. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.